Boa tarde, irmãos. Eu sou o pastor Júnior Martins. Hoje é dia 21 de setembro de 2020 e esta é mais uma edição do nosso Pão das Três da Igreja Batista em Vila das Belezas. E hoje, mais uma vez, vamos compartilhar aí uma porção da Palavra de Deus. Vamos orar, vamos cantar também hinos aí, louvores. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer e como viver um pouquinho da vontade de Deus, dando continuidade aí aos nossos estudos, às nossas reflexões no livro de Juízes, e a gente já começou a ver aí um trechinho, algumas coisas a respeito da vida de Gideão. Gostaria que você compartilhasse então a nossa live, essa transmissão, abrindo salas de vídeo, ou simplesmente aí compartilhando o link da nossa transmissão, para que mais pessoas possam nos alcançar aí, possam nos acompanhar nessa tarde. Fiquem à vontade aí, através do chat, para mandar os seus pedidos de oração. Os irmãos também se cumprimentam, alguns também reagem aos hinos, reagem também à palavra pregada, à explicação, aí, à pregação da palavra de Deus. Fiquem bastante à vontade para isso também. Daqui a alguns instantes, depois da mensagem, a gente vai ter um período de oração. E os pedidos que entrarem, então, até aquele período lá, a gente consegue resgatar aí no chat e orar e comentar e trazer a conhecimento de todos aí durante a nossa transmissão. E agora a gente vai orar, dando início aí ao nosso Pão das Três dessa segunda-feira. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por mais um dia, por mais uma tarde. Obrigado a Deus pelas atividades de ontem, pelos cultos de ontem. Obrigado a Deus por mais uma semana que inicia, de trabalhos, de reflexões, ó Deus, de buscar a Tua vontade, de, ó Deus, conquistar, ó Deus, o pão de cada dia através da força do Senhor, através da direção e também da bênção do Senhor. E te agradeço também pela vida de todos que já estão nesta live, ó Deus, vão participar conosco nesta tarde, pelos compartilhamentos, pelas vidas que serão alcançadas, e que a Tua graça, ó Deus, continue, ó Deus, se fazendo presente e viva na vida de cada um de nós. Fique conosco, nos guardando, nos abençoando e nos dirigindo em tudo. É a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu queria cantar com vocês o hino 429, que é o Ceifando. E ele tem um pouco a ver com o que a gente vai trazer da palavra de hoje, né? Porque fala de continuar ceifando e tudo. E a gente vai ver um trechinho da vida de Gideão, que ele começa então a agir fazendo a vontade de Deus e ter alguns atos de coragem. Muitas coisas começam a acontecer na vida dele depois daquele chamado que a gente já aprendeu um pouquinho aí no Pão das Três passado. Então, não no passado, né? Porque o passado eu trabalhei os Salmos, foi no anterior, e a gente tem algumas coisas interessantes para aprender com a Bíblia, aprender até com a vida de Gideão. Ainda que haja muitas coisas na vida dele que sejam bastante particulares, né? Bastante assim, pertinentes àquele período, mas a gente vai comentar um pouquinho. Então vamos cantar o hino 429, o Ceifando. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes havemos de trazer. Semeemos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres satisfeitos, a colheita santa havemos de fluir, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher,
havemos de trazer. É isso mesmo. Se formos aí perseverantes na colheita, no plantio, né? Na semeadura, haveremos de colher. É engraçado porque muitas vezes as pessoas usam essa ideia, né? Que é uma ideia tão bíblica, né? Inclusive, tão cristã, para pensar apenas em dinheiro, né? Em bens materiais. Mas um hino desse faz uma referência a respeito do plantio espiritual e também da colheita espiritual. Então, quanto mais nós plantarmos no mundo espiritual, mais colheremos também do mundo espiritual. Tanto quanto investimos na vida, né? Quando, né, investimos na nossa própria vida, quanto investindo na vida de outras pessoas, né, que Deus vai colocando no nosso caminho e que também tem, assim como nós, interesse pelo Evangelho e também tem interesse pela Palavra de Deus, interesse pela igreja, ou seja, pelas coisas de Deus, né? Nem todo mundo que está na nossa caminhada tem o mesmo interesse, né? Infelizmente, há pessoas às vezes vivendo na igreja, que conhecem o Evangelho, que se tornam amigos da gente aí durante a caminhada, vindo de outras igrejas, às vezes até de outras denominações, e como eu costumo dizer, às vezes estão vibrando numa frequência bem diferente, né? Querendo outras coisas e tal, não necessariamente buscando a presença de Deus, mas Deus coloca também essas oportunidades da gente semear para o reino dele, né? E a gente vai mantendo então os contatos, as amizades, porque a gente não conhece, não sabe, e a gente quer que a semente do Evangelho floresça na nossa vida e floresça na vida das outras pessoas também. Então é por isso que a gente planta, né? Por isso que a gente planta com o propósito de colher. É isso aí, deixa a sua Bíblia aberta aí, tá aí o texto já para você compartilhar aí na live. Se você não tá vendo aí, Juízes capítulo 6, os versículos de 25 a 40, tá? Juízes capítulo 6, os versículos de 25 a 40. Então, a segunda metade aí, digamos assim, do capítulo 6 de Juízes, ainda falando da vida de Gideão. Deixou aberto aí, vai nos acompanhar, vamos aproveitar para orar agora, buscando a direção também, a força e a orientação do Senhor para nossos pensamentos aqui, para as nossas avaliações a respeito de aprender a fazer e a viver a vontade de Deus. Vamos ver o que Gideão tem para nos ensinar nessa tarde. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos diante da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, porque um trecho conhecido, ó Deus, das Escrituras, ó Deus, da Tua Palavra, vem mais uma vez, ó Deus, aos nossos corações, nesse dia tão especial, para nos ensinar, ó Deus, coisas preciosas, para nos fazer também recordar, ó Deus, aquilo que de alguma maneira já ouvimos. Pedimos que o Senhor use, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, para compreendermos, ó Deus, a Tua Palavra e aplicarmos, ó Deus, a Tua Palavra ao nosso coração. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Juízes 6. A gente já viu o chamado, né, de Gideão, a gente já viu um pouquinho do susto que ele tomou por ter sido chamado por Deus, e ele agora está consciente, né, nesse trecho aqui já está consciente de que Deus tem um chamado para ele. E hoje a gente vai começar a ver então os primeiros movimentos aí do Gideão, né? As primeiras ações do Gideão após ter sido chamado por Deus. Então ele vai começar a colocar em prática a sua vida aí como um servo de Deus. Então vamos lá. E aconteceu naquela mesma noite, então na mesma noite que ele foi chamado, né? Na mesma noite que ele falou com o anjo do Senhor e teve aquele holocausto, aquela oferta, aquela coisa toda que a gente já viu. Que o Senhor lhe disse: toma, olha que interessante, o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Então ele pediu para ele fazer uma destruição de um altar dentro da casa dele, ali dentro das posses do próprio pai, com o segundo boi de 7 anos, um boi já grande, já praticamente adulto, e usar aquele boi para derrubar tudo aquilo. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então usou um boi para destruir tudo e o outro para fazer uma oferta. E aquele lugar forte é o mesmo lugar onde estava construído ali o templo, um altar ali para o Baal. Então você vê que ele, apesar de ser israelita, ele era membro de uma família idólatra. O pai dele tinha um altar a um falso deus estrangeiro na sua própria residência.
Não necessariamente na casa, mas no quintal, né? Você vê que aqui que é um bosque, é um lugar dentro da propriedade dele. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Fez à noite quando estava todo mundo dormindo. E ele chamou 10 homens porque a tarefa não era derrubar uma estatuazinha desse tamanho, não. Era um altar grande, muitas vezes feito de pedras, um negócio bastante estabelecido, bem construído, bem cercado. Então era uma obra de demolição. Ele foi chamado para demolir um altar, era uma coisa grande. Tanto é que ele pediu ajuda de 10 homens. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. Aqui que fica claro que ele construiu um altar para o Senhor no mesmo lugar, que era o altar de Baal. Então, quando os homens da cidade acordaram de madrugada, porque era o horário provavelmente que eles levantavam para trabalhar, e deviam passar ali para fazer oração, deviam passar ali para fazer as rezas deles, para fazer as oferendas deles, eles chegaram ali naquele altar construído dentro das propriedades do pai do Gideão e acharam tudo destruído. Quer dizer, não tinha lá o bosque, lá o que tinha sido feito, tinha um altar diferente no lugar, tinha um animal sacrificado ali, e aí, pronto, quem foi que fez isso, né? E uns aos outros disseram, quem fez esta coisa? E esquadrinhando o inquirido, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Tinha bastante gente que sabia, né? Pelo menos os 10 homens que o ajudaram viram o que ele fez. Então, algum deles devem ter dedurado, digamos assim. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás, que é o pai do Gideão, tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Então, ali falaram assim, manda ele para cá porque a gente vai matar, porque ele desonrou o nosso Deus, né? Deus com D minúsculo e entre aspas. E a gente vai matar. É interessante a resposta do pai do Joás. Dá uma olhada. Do pai do Gideão, Joás. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. É interessante porque, sendo ele o dono da propriedade, sendo ele o dono do altar, ele ainda fez essa afronta para aqueles homens. Se alguém brigar aqui por causa do Baal, vai morrer. Então, parece que o Joás, o pai do Gideão, tinha uma autoridade ali. A gente acaba descobrindo mais para frente que tinha mesmo, tá? Tanto é que depois da morte de Gideão, os irmãos dele querem se tornar rei. Bom, a gente vai chegar lá nessa história lá na frente. E aí aqueles homens ficam ali, né? E ele faz uma afronta bastante interessante. O Baal que se defenda, né? Ele é Deus, ele que defenda a causa dele. Muito interessante. Pelo que naquele dia lhe chamaram de Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Aí é um novo nome que o Gideão recebe, né? Como aquele que briga ou luta contra Baal, que é o Jerubaal. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram no corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, e também se convocou após ele, também enviou mensageiros a Azer, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram ao encontro. Então, a partir daquela ameaça, os próprios israelitas começaram a se juntar, se agregar com o Gideão, né? O Jerubaal, né? A partir de agora o Jerubaal. E disse Gideão a Deus, se há de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei, aí vem aquela história que é bastante conhecida, né? Colocarei um velo de lã, uma bolinha lá de lã, na eira, né? no meio lá do campo lá. Se o orvalho estiver somente no velo, pegar somente aquela bolinha de lã, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Então colocou o Senhor à prova, botou lá a bolinha de lã, e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Então ele pegou aquilo, só que em volta estava tudo seco, molhou só o velinho de lã. Vamos lá. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira. E ele deu uma esticada, vamos fazer um tira-teima da vontade de Deus, digamos assim, vamos saber se é isso mesmo. Né?
Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com vê-lo. Rogo-te que só no vê-lo haja secura e em toda a terra haja o orvalho. Ele ali sequinho e tudo em volta, ali molhado, né, pelo orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, então Deus aceitou essa prova, esse teste que o Gideão estava fazendo, para confirmar se era por meio da mão dele que ele livraria Israel da opressão que a gente já sabe que dos midianitas. Inclusive aqui no texto aparece os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram no seu corpo, né? Lá no versículo 33. Então eles estavam sob a opressão dos midianitas, só que nesse momento de conflito, mais povos, talvez partidários dos midianitas, mas muito mais provavelmente contrários ao próprio Israel, se juntaram como um corpo para lutar, e aí a própria nação, várias tribos ali estão unidas para isso, tá? E assim Deus o fez naquela noite, pois só no vê-lo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Bem interessante, né, essa historinha, tá? Vamos ver se a gente pode aplicar tudo isso aí, né? A gente pega o texto da Bíblia, é sempre um engano muito grande de muitas pessoas achar que a gente tem que pegar exatamente as coisas que aconteceram na vida de todos os homens da Bíblia e só transportar para a nossa vida, e não é. São coisas bastante específicas da vida de algumas pessoas, e você vê que elas não se repetem na vida de outras, mas há princípios aqui, num texto como esse, que são bastante importantes para nós, né? Então, a primeira coisa que é interessante a gente ver, e a gente já vai para algumas aplicações aí direto, de uma forma mais direta, né? Deus ordena então que Gideão derrube um altar idólatra na sua própria casa e faça para ele um altar no mesmo lugar, oferecendo um sacrifício, né? Isso é bem interessante que está no texto, porque a gente pode pensar em várias coisas aqui, né? Deus é Deus de toda a terra, de todo o céu, de todo o mundo visível e de todo o mundo invisível, e não há nenhum lugar que nenhum Deus possa reivindicar como sendo para si. Inclusive existe uma frase bastante interessante, né, que vem de algumas escolas de pensamento lá da Holanda, né, em que não existe nenhum milímetro em toda a terra, em toda a criação, que Cristo não possa dizer é meu, ou seja, tudo pertence a Ele. Então, quando ele vai ali, ele não estava usando um lugar de idolatria para transformar num lugar bom. Aquele lugar pertence a Deus. Então ele está dizendo assim, é esse Deus que está no lugar errado. Aliás, um Deus falso. Estou tirando ele daí, né? Então, o Gideão faz aquilo à noite, o que me parece bastante simbólico, porque para mim pode até parecer em algum momento, e acho que está até um pouquinho ali, medo, né, do Gideão de fazer aquilo. Mas eu acho que foi bastante estratégico, porque ele fez aquilo na madrugada e ele conseguiu alcançar o sucesso do objetivo dele. Por quê? Ele não teria como manter aquilo em segredo, como ele não manteve. Ele também não queria manter aquilo em segredo, não foi mantido. Ele sabia que tinha sido chamado por Deus para confrontar aquele povo. Então, o que o levou talvez a fazer aquilo na madrugada não foi o medo, mas foi muito mais a estratégia de poder executar o plano de Deus todo. Porque se ele tivesse com medo, ele não teria feito, porque ele facilmente seria descoberto, ele sabia disso e ele foi descoberto. Então tem algumas coisas muito interessantes já nessa primeira parte, falando a respeito de abandonar a idolatria, de confrontar deuses falsos, de ser obediente, mas ter uma obediência também que seja sábia, de fazer as coisas certas na hora certa e de acordo com a vontade de Deus. Lendo um texto desse, talvez muitos possam pensar assim, pastor, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui objetos na minha casa aqui de um parente meu que é meio idólatra e tal, então hoje de madrugada, pela palavra que o Senhor ensinou pra gente, eu vou lá de madrugada e vou quebrar. Não estou dizendo para você fazer isso não. Sabedoria e obediência. Isso é uma coisa bastante específica para o próprio Gideão. Eu passei uma situação tão interessante, coisas que a gente passa no nosso ministério, e nem foi por minha orientação, mas acabou caindo ali para a gente resolver. Uma pessoa, ela abandonou a sua idolatria e ela teve medo de destruir as imagens que ela tinha, tá? Então, se alguém abandona, quem tem que abrir mão daquilo é a própria pessoa.
Ela pegou e chamou a ajuda de um membro lá da nossa igreja. O que ele fez? Além dele ter feito algo, né, que não foi de muita sabedoria, ele levou, não sei se você lembra disso. Foi lá na outra igreja, lá no Iporã. A Vera está falando aqui. Ele acabou quebrando aquelas coisas numa viela onde muita gente passava. Aí no outro dia alguém viu e foi me falar: você viu, pastor, aconteceu isso? Passou mais alguns dias, caiu no meu ouvido, acabei descobrindo quem tinha sido. Aquilo ali criou alguns problemas, ali criou algumas dificuldades. É muita falta de sabedoria. Quando nós orientamos alguém para que abandone a idolatria, essa pessoa deve abandonar a idolatria por ela mesma, tá? Então, isso vem por um convencimento, por estar no coração dela, e ela precisa ter essa coragem. Era o caso de Gideão, ele estava limpando a própria casa dele. É até interessante ver a postura do pai dele. A gente não sabe se o pai dele, com aquelas palavras, está abandonando a idolatria ou se está tentando defender o Gideão. Mas foi algo muito específico, orientado para o próprio Gideão. Então a gente tem que ter muita sabedoria e tem que ter muito cuidado. Mas o que o texto está ensinando é exatamente isso, né? Que se a gente começa a limpar a nossa vida para estar presente realmente de verdade e para ser usado por Deus, essa limpeza tem que começar com a gente. E tem que começar dentro da nossa própria casa. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. A gente vai ajudar as outras pessoas, quer ser conselheiro, quer apoiar as pessoas, a gente também tem que procurar manter o nosso coração limpo, manter a nossa mente limpa, para que a gente possa ser usado por Deus e para que a gente possa ser exemplo e modelo. Não se esqueça também que Gideão está dentro de um ambiente de guerra e de conflito, aonde aquele Deus está sendo, digamos assim, empurrado goela abaixo da sua família e do seu povo, mostrando que aquele povo que pertence ao Senhor está debaixo de um falso Deus. Então a gente tem ali uma confrontação direta. Por isso é um texto bastante especial. Mas qual é o princípio que está aqui? De abandonar a idolatria e de limpar a nossa casa. E de sermos obedientes e de que a nossa obediência seja uma obediência bastante acompanhada, bastante equilibrada e alimentada pela sabedoria. E essa sabedoria é uma orientação que vem de Deus. Cuidado para não criar confusão. Vamos lá para a segunda parte então. Gideão começa a sofrer pressão das pessoas. Pressão ali dos seus próprios familiares, das pessoas que viviam ali, e depois, um pouquinho mais à frente, ele vai começar a sofrer pressão, como diz aqui, né, dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente, várias outras tribos, ele vai começar a sofrer isso. O pai dele é usado ali para, pelo menos no primeiro momento, livrar o Gideão, né, o Jerubaal, né, aquele que luta, aquele que confronta Baal, de ser destruído ali pelos seus naquele momento. Então, as coisas ali se aplacam, mas uma guerra, um conflito muito grande se estabelece a partir daquele momento. Então, a gente tem algumas coisas bastante interessantes, porque é automático você fazer inimigos quando a sua amizade com Deus, principalmente quando ela é bem alicerçada pela obediência e pela fidelidade, se estabelece, tá? É interessante perceber como Deus também toca a vida das pessoas mais improváveis, como foi o próprio Gideão, para ajudá-lo, para defendê-lo naquele momento. Talvez fosse só o interesse de um pai de proteger um filho, talvez fosse, mas não dá para negar que aquilo é a mão do Senhor protegendo Gideão, porque aquilo ali era só o primeiro momento, era só o primeiro movimento da sua tarefa. E a partir daquela atitude de Gideão, a obra que ele pratica, ela passa a autenticar o nome dele. Isso aí eu acho tão interessante. Foi ele o camarada que derrubou derrubou o altar de Baal e construiu um altar para Jeová no lugar. Foi ele que sacrificou o boi. Ele passa a ser conhecido pelaquela obra, por aquele ato de justiça, por aquele ato de fidelidade, por aquele ato de obediência a Deus. E isso é uma coisa bastante interessante que eu queria deixar de ensinamento aqui, né? Então, se eu estou pedindo para ter cuidado, para não copiar o exemplo dele, o princípio a gente tem que copiar. Como é que a gente é conhecido pelas pessoas? Isso é uma pergunta boa, sabia? Como é que é conhecido lá? E aquele ali é a pessoa, e aquele ali é o que só cria encrenca. Todo lugar que ele está tem confusão, tem briga. Como é que é aquele ali? Ah, aquele ali
aquele ali é o Bíblia, né? Todo lugar que ele está falando da Bíblia, da palavra de Deus. Ah, e aquele ali? E aquele ali só gosta de festa, só gosta de farra. Você não consegue trocar duas frases com ele com seriedade. Não dá para confiar. Gosta muito de bagunça. Como é que é aquele ali? Não, aquele ali é bastante sério. Aquele ali, o que ele diz, você pode escrever, porque ele vai cumprir, ele é confiável. E aquele ali? Não, aquele ali é gente boa, mas não empresta dinheiro para ele não. Não empresta dinheiro não, porque ele não vai te pagar. E aquele ali? Gente boa, mas não conta segredo nenhum para ele não, porque não é interessante? A gente acaba trazendo uma marca, né? Quem é aquele ali? Ah, é um músico, ah, ele é bom músico, toca bem, canta bem, ajuda a igreja, faz isso, faz aquilo. Não é interessante ver isso? A gente também tem alguma marca. Eu tenho muito problema com rótulo. Eu não gosto de rotular as pessoas, eu não gosto que as pessoas me rotulem também. Eu acho isso aí horrível. E é muito comum nos nossos dias, né? As pessoas precisam muito do rótulo, né? Ah, então fulano de tal é isso. O ser humano é um bicho muito complexo, né? É um ser muito complexo. A maneira como a gente estabelece relação com as pessoas também é muito diferente. De uns nós somos líderes, para outros nós somos liderados, para outros nós somos amigos, de outros nós somos inimigos. Uns vão com a nossa cara, outros não vão com a nossa cara. Então cada um vai ter um rótulo para colocar na gente. Então é sempre muito perigoso. Mas, de certa forma, há coisas que marcam quais são as nossas características. Ah, quem é fulano? Ah, fulano é muito estudioso. Ah, fulano é muito preguiçoso. Ah, fulano é um bom trabalhador. Ih, fulano sabe trabalhar com dinheiro. Ih, o outro não sabe. Essas coisas, elas acabam marcando a gente. E é mais importante ainda se essas coisas que marcam a nossa característica principal, elas têm uma relação direta com aquilo que a gente faz para Deus. E no caso de Gideão era isso. Ele foi o camarada que enfrentou, que confrontou Baal. Foi o cara que teve coragem de fazer isso. E ficou marcado. Quem sabe, né? Mais do que ser conhecido por características pessoais, quem é fulano de tal? É um evangelista da nossa igreja. Ele convida pessoas, ele prega, ele ensina. Quem é fulano? Fulano é um grande professor da nossa igreja, muito preocupado em ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Quem é fulano? Um grande administrador da nossa igreja, uma pessoa que lida com as coisas com cuidado, sabe, tem uma sabedoria, enxerga as coisas de uma forma ampla. Quem é o fulano da nossa igreja? Ah, é a pessoa da música que toca. É isso que eu estou falando. A gente procurar essa identidade, né? Isso que nos marca à luz daquilo que fazemos para Deus. Foi o caso de Gideão. Olha que interessante. Então, vamos lembrar o primeiro princípio lá. Não é para sair por aí quebrando coisas, não. Mas é obediência com sabedoria. E a segunda coisa que eu aprendo com ele é exatamente isso. Fazer coisas de verdade para Deus que marquem a nossa vida para nós mesmos e para as pessoas também. Que sejam coisas importantes, relevantes, duradouras para o reino de Deus. Vamos ver a terceira parte aqui. Hoje eu não estou preocupado muito em dizer que versículo que é não, porque eu acho que vai aparecendo um pouco naturalmente. Bom, a atitude do Gideão provocou os inimigos e mobilizou os inimigos para que se juntassem, mas também provocou a união dos próprios israelitas. Nem todas as 12 tribos estão citadas aqui, porque ele está mais ao norte, né? Então todas aquelas tribos mais ao norte de Israel se congregaram lá. Precisamos nos unir para defender aqui o nosso território, a honra do nosso Deus, digamos assim, né? Então, Midianita, Amalequita e povos do Oriente contra Abiesritas, que é o grupo mais específico ali da família do próprio Gideão, o pessoal de Manassés, de Azer, de Zebulon e de Naftali. O que a gente vê aqui de muito interessante, né? Para mim aqui é uma ação de Deus. Então são coisas que o próprio Deus faz quando o povo, para mobilizar o povo dele em torno de um propósito, em torno de um objetivo que realmente tenha partido dele. Então, os planos vêm do Senhor, assim como a forma de executá-lo e assim como as pessoas que participarão dos seus planos também. Eu já estou falando isso porque a gente sabe que mais para frente vai ter uma coisa interessante dentro da vida de Gideão, onde Deus vai limitar um pouquinho o número de pessoas que vão participar, para que a honra e a glória seja dele, para ele mostrar que na verdade ele usa o homem, mas nem precisaria usar o homem para fazer seus planos. Ele nos dá a honra e a alegria de participar dos seus projetos. Então é muito interessante. Deus mobiliza o seu povo.
Isso aqui não é algo que a gente faz acontecer. Isso aqui é para a gente saber que a gente tem um Deus que mobiliza. Então é muito interessante, irmãos. Coisas muitas vezes que acontecem na igreja, nós podemos entender, num certo sentido, de que quando há mobilização, de que quando há envolvimento da igreja, a mão de Deus está agindo naquilo. E há tantas coisas, a gente pensando na nossa própria igreja, na Vida das Belezas, e já aproveitando aqui para fazer o gancho, esse mês é um mês de mobilização por missões nacionais. Então temos orado, no domingo que vem de manhã vamos receber um missionário, e isso é algo que a nossa igreja faz sem pensar, sem dor, sem se arrastar. As ofertas já estão entrando, as coisas já estão acontecendo, a distância social aí, a falta dos cultos presenciais não estão intimidando os irmãos de fazerem as suas ofertas, e isso é muito interessante, como Deus mobiliza. Isso é uma coisa para a gente saber. O nosso Deus é assim, Ele chama a gente para fazer algo, Ele escolhe a maneira como será feita, e Ele também toca os corações para que as coisas aconteçam. Essa é uma informação importante que a gente precisa guardar. E para fechar, a gente tem uma outra coisa na vida do Gideão que a gente não pode copiar ao pé da letra. Como foi a primeira parte da destruição de altar, é perigoso, tem até um exemplo aqui de uma história dessa que deu errado. Se tivesse me perguntado, eu não tinha deixado, a minha orientação ia ser outra, mas nem sempre as pessoas perguntam para a gente como devem fazer as coisas antecipadamente. Seria muito bom, buscar conselho. Na multidão de conselheiros vem a sabedoria, a Bíblia mesmo ensina. Então pensa, tranquilidade, calma também é sempre bom para agir. E uma última coisa interessante aqui é a prova que ele faz. Ele faz 2 vezes para confirmar. Eu acho que o princípio que está ali não é um exemplo para assim, Deus, o Senhor precisa me provar que o Senhor está comigo. Porque não é isso. Eu nem acredito que Gideão acreditasse que Deus tinha prometido algo para ele que não iria cumprir. Mas talvez o Gideão tenha demonstrado talvez uma desconfiança até de si mesmo. E aí ele precisa de algum sinal um pouco mais claro, um pouco mais objetivo, para poder tocar os planos dele à frente. Para mim, o exemplo de Gideão está mais parecido com oração do que fazer teste com Deus. Ele ora, a gente ora e tem a confirmação de Deus, a gente ora e aí vem novamente a confirmação de Deus. É interessante, irmãos, porque a gente não precisa, às vezes a paz no nosso coração, ela é um bom sinal de que Deus está com a gente, mas ela não é o único, porque muitas vezes a tarefa que a gente tem que desempenhar, que Deus nos chamou, ela é muito grande. Então, some o temor de estarmos fazendo algo pela nossa cabeça, porque descobrimos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas pode muitas vezes não sumir da gente um certo temor diante da grandeza da tarefa. Então, por isso que eu insisto que para mim o Gideão ele não estava duvidando de Deus, ele estava duvidando dos seus próprios sentimentos, duvidando talvez da própria capacidade, ou duvidando até Deus, sou eu mesmo que o Senhor vai usar para fazer isso? Será que dá para o Senhor dar mais um sinal? Porque é exatamente essa pergunta que ele faz, ele pergunta assim, Gideão, se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eu acho que nesse texto, essa ideia do por minha mão, é mais ele dizendo assim, será que sou eu mesmo? Eu não tenho dúvida de que o Senhor vai fazer, mas eu mesmo que o Senhor vai usar? Então ele não está pedindo uma confirmação ali dos planos de Deus para mim. Ele está pedindo uma confirmação de que é ele, o agente dessa vontade de Deus. Então ele está mostrando para mim ali, no certo sentido, uma dúvida em relação a si mesmo. E eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar a partir desse texto. Não duvidar de Deus, mas talvez em alguns momentos falar assim, será que sou eu mesmo? Deixa eu orar, pensar, Senhor, tranquiliza o meu coração, mostra aqui de uma forma mais clara e eu vou, tá? Então, para mim, Gideão não está duvidando de Deus, ele está mostrando dúvidas em relação a si mesmo. Então, não é uma experiência que eu acredito que a Bíblia está ensinando para a gente repetir. Isso é uma coisa muito importante a respeito da Bíblia, A gente, a partir dela, sabe que Deus age, que Deus confirma a vida dos seus servos nos seus planos. Mas não precisa, vou pegar um novelo. Aprendi hoje que eu preciso fazer um novelinho de lã aqui
e botar lá fora. Aliás, tem um tempo até meio garoando, né? Não vai lá botar o novelo lá fora, não. Fica aqui vendo o Pão das Três. Né? Tá até um tempo propício para fazer o teste do novelo. Mas não tem nada a ver, não é isso. Não é copiar o exemplo ali, mas tentar entender o princípio. Para isso, nós pastores estamos aqui. E tentar corrigir muitas vezes quando muita gente diz assim, ele estava duvidando de Deus. Não, ele estava perguntando para Deus, pedindo para Deus confirmar se era ele mesmo que iria desempenhar aquela tarefa. A vida de Gideão, de todos os juízes, como eu já fiz aquela introdução aí alguns dias atrás, é muito interessante e tem muitos princípios para ensinar para a gente. Os que ficam hoje é obediência com sabedoria, livramentos inesperados de Deus. Fica para nós que Deus mobilize o seu povo e finalmente que a gente não pode duvidar de Deus, ainda que em algum momento possa haver dúvidas no nosso coração, mas Ele nos usa sim, apesar das nossas dificuldades e das nossas fragilidades. É isso o que a Bíblia tem a nos ensinar nessa tarde e que Deus abençoe a sua vida, a minha, de todo mundo que está participando e quem não está participando também, que também seja abençoado. Vamos para os nossos pedidos de oração. Apareceu alguma coisa aí? Não apareceu? O povo hoje está com frio, né? Tá todo mundo enroladinho, guardadinho, com a mão no bolso. Vamos lá. A gente ainda está orando pela vida do pai da Jéssica, tá? Que sofreu um acidente aí, acho que no sábado. E vai passar ou passou por uma cirurgia. Eu não atualizei ainda, tá? Até mandei um recado para a Jéssica, estou aguardando a resposta. Mas a gente vai ter a atualização do estado do seu Edinaldo em breve. O irmão Francisco e a irmã Nadir, eles colocaram aí num comentário aí recente, para nós orarmos pela saúde do pastor Paulo, da Igreja Batista lá de Maringá. Eles foram de lá, né, tem uma relação, conhecem lá o pastor Paulo, vamos orar pela vida dele. A irmã Cleusa Domingues, ela pediu oração pelo Douglas, que é um sobrinho dela que sofreu um aneurisma, né, na quinta-feira. E a nossa irmã Ruth, a Ruth Lopes, pedindo oração pela Neia. Esse pedido já foi feito, né, antecipadamente, mas a cirurgia é hoje, né? Ela tem uma cirurgia, não sei qual horário, não sei se já aconteceu ou não, mas a cirurgia estava marcada para hoje. Lembrar dos nossos irmãos idosos, Antônio, Olívia, Zita, Zumira, Ivonete, Zéza, Ruth Araújo, Iracema, Joaquina, Olimpa, Helena, Flores, Crispiniano, Gessi, Francisco, Nadir, José e Arlinda Fidelis, Elizabeth Schaffner, Arani, Negra, Aparecida Sulino, Ruth Lopes, Zumira Marques, seu Domício, tá? Lembrar dos nossos irmãos que estão fazendo tratamentos mais longos de saúde, como Wilson, Gabriel Santana, a irmã Irailda, a irmã Tata, a própria Ana, que está se recuperando ainda do problema na perna. Saúde dos familiares. A gente orou outro dia agradecendo porque o Beto tinha voltado para casa depois de uma hospitalização e ontem à noite ele foi hospitalizado de novo com os mesmos sintomas. Bastante o coração fraco, problemas pulmonares, respiratórios, e ele tem uma série de limitações porque ele já está acamado já há alguns anos, tem problemas bastante sérios aí gerados pelas internações e pela grande quantidade de medicações. Então ele tem uma trombose muito grande também numa das pernas. Então, irmãos, ele tem uma saúde bastante frágil e a nossa oração é pela recuperação do seu corpo e também pela sua vida espiritual, porque nesses momentos é muito comum que dê uma abalada, né? Nós temos a Ete aí da irmã Rosa, o Carminho, pai da Cátia, o Elsomar, o pai da Júlia Rocio, aí alguns amigos, né, nomes que nos chegam através dos irmãos da igreja, o João Von, que parece que é um aluno da Leia, né, ou da escola onde a Leia dá aula, que sofreu aí um acidente, teve um problema, a dona Conceição, que a Cida Santos está sempre pedindo oração, o seu Severino, que aparece aqui também na nossa live aqui também, tá? Falei que o seu Severino apareceu aqui, Juraci Araújo, é dele mesmo que eu estou falando. Continuar orando pela vida do seu Severino, né? O caso dele é muito sério, está bastante adoentado, tá? Então o Juraci tem nos atualizado aí, sempre pedido oração por ele, sempre intercedido. A gente tem a Luíse também, da Abigail Leite, que é aquela menininha pela qual a gente ora já há bastante tempo, continuar orando por ela, tá bom? Não sei se a gente tem mais pedidos aí, se não temos, nós vamos orar. Bom, bastante coisinha aqui, vamos ver o que a gente lembra. Vamos orar.
Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais uma tarde, por mais um momento de oração. Pedimos, ó Deus, pela vida do seu Severino, Pai, que se encontra num estado, ó Deus, bastante avançado, ó Pai, numa doença. Eu peço que a tua graça o acompanhe ali, que o Senhor console, ó Deus, o coração de todos os familiares, que o Senhor use a vida dos médicos, que as medicações, ó Deus, que ele tem tomado também, de alguma maneira, Pai, possam também trazer uma melhoria no seu estado de saúde. Mais uma vez eu peço a tua graça pela vida do Beto, que mais uma vez, ó Deus, está internado. E peço, ó Deus, principalmente por sua vida espiritual, pelas suas emoções, ó Deus, para que ele seja fortalecido pelo Senhor. E o Senhor sabe como transformar os nossos corações diante de desafios tão grandes, para que ele possa, ó Deus, estar presente, ó Deus, diante do Senhor constantemente, buscando, ó Deus, a tua presença constantemente e se fortalecendo, ó Deus, no Senhor. Peço também, ó Deus, pela vida da Néia, ó Pai, um pedido, ó Deus, que a nossa irmã Ruth nos traz, que vai passar, ó Deus, no dia de hoje por uma cirurgia, ó Deus, bastante delicada em função do seu estado de saúde. Que essa cirurgia, ó Deus, possa transcorrer com tranquilidade, ó Deus, e peço pela saúde da Néia de uma forma geral. Coloco nas tuas mãos também, ó Deus, a vida do pai da Jéssica, o seu Edinaldo, que sofreu um acidente no sábado e que também deve passar, ó Deus, por uma cirurgia. Peço que o Senhor, ó Deus, use a vida dos médicos, que essa cirurgia, ó Deus, seja suficiente para ajudá-lo, para, ó Deus, trazer de volta, ó Deus, ali os seus movimentos, para tirar dele a dor, ó Deus, para que logo ele possa voltar, ó Deus, a trabalhar e ter, ó Deus, as suas atividades. Abençoe, ó Deus, a vida da Jéssica, ó Deus, que está ali, ó Deus, inclusive como uma representante do Senhor, ó Deus, dentro daquela família, e que o Senhor a use, ó Deus, com sabedoria, ó Deus, e com graça para lidar com seu pai e com todos os seus familiares, ó Deus, nesse momento, que é um momento tão difícil para todos. Abençoe, ó Deus, também a vida dos enfermos, ó Deus, pessoas da nossa igreja que têm passado por longos períodos de tratamento, como o Wilson, ó Deus, como a nossa irmã Irailda, como a nossa irmã Tata, o Gabriel Santana, a Ana também, ó Deus, que sofreu um acidente, está também pouco a pouco se recuperando, ó Pai, do acidente na perna. Oramos a Deus também pela vida dos profissionais de saúde, ó Pai, que ainda tem, ó Deus, um longo período, Deus, de trabalho, de correria, de estresse. E, ó Deus, nos preocupamos, ó Deus, com a saúde física e espiritual e emocional, ó Pai, dos profissionais de saúde que vivem, ó Pai, nesses últimos meses debaixo de uma pressão grandiosa. Abençoe, ó Deus, o nosso país, ó Deus, os nossos governantes, e sabemos, ó Deus, que apesar, ó Deus, dos governantes que temos, o Senhor tem cuidado, ó Deus, de nós, e peço, ó Deus, que a tua misericórdia continue alcançando, ó Deus, o nosso país, continue alcançando, ó Deus, as nossas vidas. Abençoe a vida, ó Pai, de toda a Igreja Batista em Vila das Belezas, de todos os irmãos, ó Pai, que são membros da nossa igreja, para que possam manter, ó Deus, a sua fé viva em seus corações, possam manter, ó Deus, o desejo de voltar, ó Deus, às atividades presenciais da igreja, que ninguém, ó Deus, se desanime, que ninguém se afaste, e que eles possam também, ó Deus, aproveitar as oportunidades, ó Deus, diárias que a nossa igreja tem dado, para que se alimentem, para que conheçam, ó Deus, a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por mais um momento de oração nesse Pão das Três, e muito obrigado, ó Deus, mais uma vez pela tua graça nas nossas vidas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Depois, se aparecer mais algum pedido, a gente acrescenta, ou aí passa para o próximo Pão das Três, a gente vai trocando ideias. É aquelas músicas que a gente tocava bastante, né? Fala do Gideão, eu lembro dela, né? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso
Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Isso a gente cantava bastante também, né? Nossa vitória só vem do Senhor, não vem pela força do nosso próprio braço, não vem pela nossa sabedoria humana, pelo nosso esforço pessoal. Se o Senhor não nos der vitória, não lutar as nossas guerras, as nossas batalhas, conforme a vontade, a bondade, a sabedoria, a graça e a misericórdia dele, a gente nunca vai ter vitória de verdade. O Gideão venceu, e ele venceu não pela força do braço dele, ele venceu obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, reconhecendo a vontade do Senhor, e o Senhor estava com ele porque os planos eram dele mesmo. É essa a mensagem que a gente quer deixar para encerrar o nosso Pão das Três nesse dia. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Amanhã tem Pão das Três novamente com o nosso pastor Márcio Sarraf, e fiquem ligados aí então em todas as atividades da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de todos e muito boa tarde, bom final de dia para todos vocês.